Muito bem, boa noite, a paz do Senhor aqui em Fortaleza. Eu sou o pastor Paulo César Sampaio. Hoje, quarta-feira, dia 23 de novembro, são 22 horas e 3 aqui pelo meu relógio. Em Fortaleza não tem hora de verão, portanto, acerte o seu pelo meu, beleza? Então tá, damos hoje seguimento à nossa mensagem de segunda-feira passada, capítulo 8 de Mateus. Capítulo 8, a partir do verso de número 18 até o 34. É o vídeo número 94, parte B. 94, parte B. Beleza? A paz do Senhor e que Deus, hoje à noite, cada vez mais e cada vez melhor, possa nos orientar para que levemos a sua palavra gloriosa a tantos quantos venham a estar conosco hoje, aqui ao vivo, em cores, pela Rádio Benedictus FM de Fortaleza e também pelo canal PC Sampaio no YouTube, além do próprio live aqui no Facebook. Obrigado pela sua audiência, que alegria. Vamos lá então, Mateus 8, verso de número 18 em diante. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Gravem bem isso. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele o escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus, olha que coisa linda, gente. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro a sepultar meu pai. E replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Verso 23, irmãos, diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Grave bem isso, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando e dizendo assim: Senhor, Senhor, salva-nos. Perecemos, Senhor. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois assim tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram assim: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, gravem bem isso porque é importante, se nos expeles, manda-nos para a manada dos porcos. Pois então ide, ordenou Jesus, ide. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada, se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Sim, pereceram. Fugiram os porqueiros. Esse termo é fantástico. Os porqueiros. Quem são os porqueiros, pastor Paulo? Aqueles que cuidavam dos porcos, claro, né? E chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Agora, observe a reação da cidade. Que coisa estúpida, fantástica e estúpida. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Se o versículo estivesse parando aqui, todos os pregadores dariam glórias a Deus e diriam: Estou vendo? Bastou uma ação miraculosa de Jesus e toda a cidade veio até ele. Mas o versículo não para aqui. Não, senhoras e senhores, não para aqui. Diz assim: E vendo-o,
lhe rogaram que se retirassem da terra deles. Voltemos ao versículo 18. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou que passassem para a outra margem. Multidões sempre estavam a seguir Jesus, parte delas com intenções sérias no coração, com o desejo de buscar a presença de Deus, de fugir das leis no sentido da sua radicalidade, e com o desejo de buscar uma outra forma de espiritualidade correta, coerente. Grande parte deles, grande parte da multidão, digo melhor, na realidade, buscava a presença de Jesus por uma única razão: milagres. Eles queriam milagres, eles estavam precisando de milagres. Haviam ouvido que um tal de Jesus, lá da Galileia, de Nazaré, era capaz de expulsar demônios, curar leprosos, dar vista aos cegos, fazer andar paralíticos, coisas fantásticas, e, portanto, a multidão cada vez mais crescia à medida em que a fama de Jesus se alastrava por todo Israel e Decápolis, as 10 cidades, na Transjordânia e em todos os países circunvizinhos. Eu estou falando isso para que você compreenda a grandeza, a importância do versículo 18. Vou repetir devagarinho para você. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Estamos aqui no lago, perfeito? No lago, não é? Genezaré, ou de Tiberíades, ou Madá, Galileia, são 3 nomes para o mesmo lago. Não é um mar, é um grande lago, onde se formam ventos e as ondas vão até 2 metros de altura. Então, quando Jesus viu em torno de si numerosa multidão, e que a fama dele já estava super alastrada, ele não queria a fama, ele não queria deitar na fama, ele não queria fanáticos, ele queria seguidores. A minha conexão já começa a cair aqui, pela graça do bom Senhor, porque certamente é permissão dele. Mas eu vou prosseguir, rogando a Deus que você esteja me ouvindo aqui pela rádio. Portanto, quando ele percebeu, Jesus, que a multidão estava pressionando em busca de mais milagres, e a sua fama pessoal cada vez mais se espalhava, o que ele faz? Ele deixa a multidão e ordena aos seus discípulos que passassem para outra margem do lago. Exatamente o que fazem alguns pregadores que, na verdade, quando a fama deles está aumentando cada vez mais, ao invés de darem glórias a Deus, o que lamentavelmente muitos fazem, especialmente os televangelistas, eles se cercam de assessores, de secretárias, de assessores, e vão comprando seus veículos blindados. E muitos deles, muitos seria até exagero, mas alguns deles, já milionários, arquimultimilionários, o que fazem? Compram aviões. Percebem? Eles fazem exatamente aquilo que Jesus disse que não fizessem. Daí a razão do versículo 18 ser tão importante e passa desapercebido por muita gente. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, quando ele faz este ordenamento de sair e passar a outra margem, um escriba, um homem da lei, um doutor da lei, vem até ele e de uma forma fantástica, surpreendente, diz: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ora, já havia sido decretado que escriba nenhum, fariseu nenhum, saduceu nenhum, nenhuma dessas castas religiosas de plantão pudessem seguir aquele profeta novato, surgido lá das brenhas da Galileia. Portanto, o fato deste escriba chegar para Jesus, já o chamando de Rabone, mestre, e mais, querendo segui-lo com esta frase tão linda: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores.
Sabem qual foi, na verdade, a reação de Jesus? Foi de uma beleza, de uma grandeza e de uma leveza fantástica. Só observe. Jesus lhe respondeu dizendo: as raposas têm seus covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, prestem bem atenção nisso aqui. Ele faz um comparativo entre raposas, não é? Felinos, que têm os seus covis ao longo da estrada, das florestas ou do próprio deserto. As próprias aves do céu têm seus ninhos, por mais simples que sejam. No entanto, o Filho do Homem, que era a maneira que ele se autonomeava, nós temos aqui Filho do Homem, que é um título de Filho de Deus, que é o nome divino. Filho de Davi é o seu nome judaico, Mateus 9, 27. E Filho do Homem é o nome que o associa à terra e à sua missão redentora. Essa designação, Filho do Homem, aparece mais de 80 vezes. Vou repetir para você. Aparece mais de 80 vezes no Novo Testamento. 80 vezes. Daí a importância de nós compreendermos bem esta expressão Filho do Homem, que na verdade designa algumas coisas importantíssimas. A sua humildade e a sua humanidade. Mateus 8. O seu sofrimento e a sua morte. Lucas 9. E o seu futuro governo como rei. Mateus 24 e 27. Você me compreende? Não sei se a conexão já está voltando. Eu rogo a Deus que sim. Rogo a Deus que sim. Enfim, vamos lá então. Então, na realidade, o que temos aqui? Jesus não tinha onde sequer repousar a cabeça. Depois que saiu de casa, já aos 30 anos de idade, e começou a percorrer as estradas empoeiradas de toda a Galileia dos gentios, descendo a Jerusalém, descendo mais ainda para o sul, lá de Berseba, ou Bershiva, enfim, por todo Israel, indo para a Transjordânia, subindo lá nas colinas de Golã, enfim, ele não tinha mais lugar fixo. Por um pouco de tempo, teve base em Cafarnaum, mas não foi todo o tempo. Era um homem que pregava o evangelho, que pregava boas novas, que pregava salvação, curas, milagres, maravilhas, prodígios. E este foi o exemplo que ele deixou para cada um de nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Porque não crê na mensagem do próprio Filho de Deus. Isso foi verdade naquele tempo e tem sido verdade até hoje e sempre o será. Agora veja. Outro discípulo disse a ele: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. A resposta de Jesus foi bastante interessante, para não dizer grave, gravíssima. Ele diz: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Não se trata aqui de uma ignorância da parte do Senhor, ou falta de sentimentos, ou falta de sensibilidade, ou coisa que o valha. Não. O que esta frase quer dizer é o seguinte: olha, você que deseja me seguir, você que vem me acompanhando até agora, você que teve coragem de afirmar que de fato eu sou Rabone, o Mestre e o Salvador, você que tem já a sensibilidade de conhecer e sentir tudo isso, é hora de você me seguir. E sabe de uma coisa? Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Eu sei que seu pai, naturalmente, merece todo o respeito, todas as honras, agora, na sua morte. Mas deixe que vou parafrasear, deixe que os seus familiares, que os seus parentes, seus irmãos e irmãs, se os tiver, deixe que essa gente que está espiritualmente morta, ela sepulte aquele que já está morto fisicamente. É isso que o texto quer dizer. Você me compreende? Louvado seja Deus.
É isso que o texto quer dizer. Não foi ignorância de Jesus, não foi maltrato, não foi falta de sensibilidade ou de respeito aos mortos. Não, não foi não. O que ele quis dizer foi: deixe que aqueles que estão espiritualmente mortos sepultem aqueles que já estão fisicamente mortos. E agora observe uma coisa. A pior morte não é a física, a pior morte é aquela espiritual. A pior morte sofre aquele que, ainda fisicamente vivo, já morreu há muito tempo e está apenas insepulto, não foi ainda sepultado. Você me compreende? E falando de mortos, a coisa está tão grave hoje em dia que não se respeita mais mortos de jeito nenhum. Não se respeita mais. Conta-se uma historinha, não sei se é verdadeira ou fictícia, talvez seja até fictícia, mas ela, na verdade, esclarece bem a situação pela qual nós estamos passando atualmente. Está havendo velório e muita gente já reunida em torno do féretro, que é caixão, mas alguns estão usando seus celulares, zapeando, pesquisando, vendo coisas. E chega um convidado, de repente, de celular em punho e faz a fatídica pergunta: qual a senha do Wi-Fi? Qual a senha do Wi-Fi? E aí um dos parentes do morto vira-se para ele e diz: respeite o morto. Respeite o morto. E o cara que chegou pergunta: respeite o morto, é tudo junto? Ou seja, é uma coisa realmente escancarada a falta de respeito. Não se respeita mais os vivos, tampouco os mortos. Você me compreende? Então, é muito importante que nós compreendamos isso. A discrição, a moderação, uma atitude de simplicidade. Não seja você que louve a si próprio. Provérbios é muito claro quanto a isso, que seja outra boca que te louve, não a tua própria. Você me compreende? Porque há pessoas que necessitam, que têm um imperativo, filosofia para quem gosta é ótimo, tem um imperativo de se exaltar, de se referenciar, de se justificar. Você compreende? Enfim. Estamos com picos de internet, conexão vem e vai. Eu rogo a Deus que você esteja me ouvindo aqui também pela Rádio Benedictus FM. Um abraço, irmão Joel, nosso companheiro, amigo na jornada. Amigo. Um abraço, irmã Aida Rocha, como sempre conosco. Muito obrigado, a paz do Senhor. E vamos em frente em nome de Jesus. Versículo 23. Aqui o nosso bom Senhor vai demonstrar o seu poder sobre a natureza, criada por ele próprio, não? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Quando Jesus ordena aos seus discípulos que fossem para outra margem e deixa aquela multidão toda que buscava apenas curas e milagres e que não estava de fato interessada nas boas novas, eles obedecem prontamente, entram no barco e começam a cruzar. O problema é que naquela tarde e noite não ia ser mais uma cruzada de mar, de lago, não ia ser mais uma viagem simples, corriqueira, sem nenhuma coisa de interessante. Aquela seria a tarde e noite mais memorável das suas vidas e que certamente ficaria registrada para a eternidade, como de fato foi, e estamos agora lendo isso aqui. Eis que sobreveio, gente, no mar, no lago, uma grande tempestade. Os ventos fortíssimos que se formavam desde o norte, lá em cima das
colinas de Golã, entrando pelo canal e formando ondas de 2 até 2,5 metros de altura. E o barco agora, que não era assim tão pequeno, estima-se em torno de 8 a 12 metros o barco era varrido pelas ondas. Varrido pelas ondas, ou seja, o barco estava a ponto de ir a pique, a sossobrar, a naufragar. Você me compreende? Isso é muito grave, é gravíssimo. Agora, mais interessante ainda, Senhor, tenha misericórdia, mais interessante ainda foi a reação de Jesus, que certamente só podia estar muito cansado, extremamente cansado, porque ele dormia. Ele dormia. A pergunta que não quer calar é: como é que alguém dorme num mar tempestuoso? Responda para mim, vai. Como é que alguém dorme em meio a uma tempestade e o barco para cima e para baixo, jogado pelas ondas? Ora, uma pessoa normal, eu e você, certamente conseguiríamos dormir. Mas lembre-se, Jesus não é qualquer um. Ele é Jesus o Nazareno, o Santo Deus, aleluia. E, portanto, ele sabia o que ia fazer. E ele dormia. Porque ele tem todo o domínio sobre os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Não há por que ficar apavorado. Mas enquanto Jesus dormia, possivelmente na parte de baixo só poderia ser, e não na de cima do convés, na parte de baixo, protegido das águas, alguém disse: olha, é melhor chamar Jesus para fazer alguma coisa, porque vamos acabar naufragando. E assim acontece. Mas os discípulos, verso 25, vieram acordá-lo não de qualquer maneira, tipo assim: Senhor, não, foi clamando, o texto é claro, clamando, Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo, prestes a perecer. Agora, sabe de uma coisa, o que me chama a atenção aqui? Não são pessoas comuns que pegaram o barco pela primeira vez. Não são pessoas comuns acostumadas a ficar firmes em terra e não afeitos ao balanço em absoluto, não. Estamos falando aqui, meus irmãos, de pescadores, homens experientes ao mar, que já tinham enfrentado várias e várias ondas de outras vezes passadas. E agora a coisa está tão grave, que eles estão apavorados. Ora, quantas e quantas vezes nós enfrentamos ondas de nossas vidas? Achamos que não vamos sobreviver, que não vamos passar disso. Achamos que não vamos sequer amanhecer, tamanha é a força, a pressão interna e externa. Tamanho é o sentido contrário às nossas vidas. Olhamos para um lado, olhamos para o outro, para baixo e esquecemos de olhar para cima, que é de onde vem o nosso socorro. De onde me virá o socorro, diz o salmista. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Bendito seja Deus. Portanto, agora, eles estão apavorados. E sabem qual a reação de Jesus? Por que sois assim tímidos? Homens de pequena fé? Aqui é uma interrogação. Na outra versão é uma exclamação. Homens de pequena fé. Por que sois tão tímidos? Eu vou parafrasear. Eu já não havia dado a vocês lá em Mateus também 19 e 10, todo o poder para expelir demônios, para curar, fazer maravilhas, prodígios. Como é que vocês agora vêm me acordar apavorados? Não são peritos pescadores? Não escolhi eu pescadores? Como é que vocês agora têm tanto medo assim? Homens de pequena fé. Essa pergunta feita aos discípulos, ela reverbera, ela continua sendo feita a nós hoje. Homens, Paulos, Joões, Franciscos, Mários, Marias, mulheres de pequena fé. Temos o nosso barco levantado pelas ondas e batido pelos ventos rijos.
e nos esquecemos de clamar por Jesus que está no nosso barco. Digo melhor, muito mais que no barco, ele está dentro de nós pelo seu Espírito Santo. Eis o problema, a gente sabe que é assim, mas a gente custa a compreender, a usar. Eis o problema. Permita-me aqui um pequeno acerto, porque a nossa internet hoje está uma bênção dos mais altos céus. Vocês entenderam? É só alegria. Então tá, vamos em frente em nome de Jesus. Quando Jesus é acordado, alguma coisa vai acontecer, especialmente se alguém interrompeu o sono. Ele levantou-se e o que aconteceu? Ele repreendeu os ventos e o mar e fez uma grande bonança. Aleluia. Grande, grande, grande bonança. Onde estava o vento agora? Onde estavam as ondas fortes de mais de 2 metros, assustadoras, a ponto de naufragar o próprio barco do mestre querido? Onde está tudo isso agora? Depois que ele próprio repreende aquilo que havia sido criado por ele próprio, que é a natureza, aleluia e aleluia, acontece o seguinte: os homens maravilharam-se. Olha, sinceramente, fala a verdade. Se eu estivesse nesse barco e não fosse discípulo, estivesse tipo assim, carona no barco para atravessar a margem, atravessar de uma ponta a outra, eu ficaria maravilhado. A questão é muito mais do que esta. A questão é que esses homens são discípulos de Jesus, apóstolos, dos 12 escolhidos a dedo. Portanto, não é assim tão normal que eles tenham se maravilhado. Você me compreende, sim ou não? Mas ficaram tão chocados, tão impactados com aquilo que eles dizem assim. Perguntam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus queridos, eu vou lhes apresentar quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem. É o teu Jesus, aquele que te escolheu vocês todos aí como discípulos amados. Foi ele quem escolheu a dedo cada um de vocês até o número 12. Foi ele quem criou tudo isso que há. Porque tudo que existe, tudo que, sabe, no céu, na terra, debaixo da terra, foi feito por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pelo amor de Deus, entendam isso. E glorifiquem a Deus. Portanto, se você e eu estamos vivenciando momentos difíceis, e eu conversava hoje com algumas pessoas de razoável notoriedade e formação cultural, um advogado, um economista e um empresário, e eles me diziam: pastor, a situação não está fácil mesmo não. Hoje mesmo a loja X aqui em Fortaleza fechou 7 de suas lojas. Ela é grande, fechou 7. Vou me poupar aqui por questão de ética de afirmar, de dizer, revelar o nome, mas não é tão difícil descobrir. 7 fecharam. Quantos desempregados estão? Quantas famílias agora desesperadas? Você me compreende? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É ele quem pode fazer muito mais do que lhe pedimos. Amém, igreja do Senhor? Amém. O Evangelho é assim, puro e simples, sem rodeios. Quem é este, aleluia, que até o vento e o mar lhe obedecem? Há uma canção belíssima. Quem é este que o mar e o vento lhe obedecem? Maravilha de Deus. Daqui da natureza, depois que foi dominada pelo Senhor Jesus Cristo, que vento cessa e maré também baixa, bem baixinha, bem quietinha,
nós vamos para outra situação, no verso 28, que fala sobre o poder de Deus sobre os demônios. Quando eles chegaram a outra margem, lá na terra dos Gerazenos é uma versão, Gadarenos é outra, são nomes diferentes, para a mesmíssima região, acontece algo inusitado também. Vieram ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Um momentinho. Vieram ao encontro dois endemoniados? Mas como? O que, na verdade, provocou essa saída do seu habitat natural? Sepulcros, lamentavelmente, esses dois homens, acorrentados pelo diabo, e agora vêm de encontro. Vêm de encontro, quer dizer, contra. Vêm de encontro contra Jesus. Alguma coisa vai acontecer. Porque eles sabem que o reino deles ali naquelas vidas, o reino dos demônios, estava finalizado. É tão claro isso como a água, vejam bem, por favor. Olha só. E eram tão violentos e furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Ninguém podia passar por aquele caminho. Ora, se ninguém podia passar por aquele caminho, eles reinavam ali, e não havia por que razão nenhuma deles, dois endemoniados, virem a presença de Jesus, provocar, enfrentar, confrontar Jesus. Isso é uma coisa estúpida. Agora, feita, vai ter, na verdade, a resposta de Jesus, porque ninguém provoca e fica por isso mesmo. Você me compreende, sim ou não? Quando eles vêm, verso 29, ao encontro de Jesus, agora eles vêm ao encontro, eles vêm se encontrar. Eles perguntam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Observem que eles, os demônios, reconhecem que Jesus é de fato o Filho de Deus. Percebem? Até os demônios sabem. Ora, pelo amor de Deus, se até os demônios sabem, como é que você não sabe ainda? Como é que você, que se diz literário, literato, intelectual, acha que Jesus foi apenas um personagem fictício, uma obra de ficção dos religiosos? Como é que você, que se diz intelectual, acha que Jesus não é sequer personagem histórico, posto que apenas os 4 evangelhos dão mais detalhes sobre a sua vida? Como é que você, que se diz um intelectual, insiste nesta falácia de negar a existência de Jesus, se até os demônios sabem disso e mais, o tratam como Filho de Deus? Ora, pelo amor de Deus, um pouco de inteligência. Veja bem. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo, percebem? Os demônios sabiam exata e precisamente o tempo que eles têm determinado. Eles sabem que vão ser lançados ao final e ao cabo, lá em Apocalipse, depois, do grande trono branco, depois de tudo, vão ser lançados no inferno, preparado para o diabolos e seus anjos / demônios. Você me compreende? Por favor, compreenda. Hoje, nem o próprio diabo está no inferno. Eu vou repetir bem devagarinho isso aqui. Nem o próprio diabo está no inferno. Nem ele próprio reina lá. Vagabundíssimo, porca miséria. Nem ele próprio reina lá. Mas os demônios sabem disso. Por isso a pergunta: vieste, não viestes vós, vieste tu atormentar-nos antes do tempo. Eles sabem o tempo que tem. Eles sabem o tempo que resta para eles. Então os demônios lhe rogavam. Detalhe, rogavam, suplicavam, imploravam.
Amém? Se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Eles sabem que vão ser expelidos, eles sabem que vão ser desalojados, eles sabem que aqueles corpos dos dois são corpos ainda que trazem a imagem, imago Dei, a imagem de Deus, embora desfocada, obstaculizada, nebulosa, mas eles são ainda a imagem de Deus. E agora vão ser libertos por Jesus Cristo. Muita gente que você conhece por aí, que se comporta de forma assustadora, que tem reações as mais absurdas, muitas e muitas vezes são reações típicas de um endemoniado. Em outra oportunidade, vou lhes relatar nossas experiências nesse sentido. Forças descomunais que vêm sobre a pessoa e que, certa feita, foram necessários 8 a 10 homens para segurarem uma mulher. E nós tivemos grande dificuldade, mas enorme dificuldade de segurá-la. Eu cheguei em casa com o corpo todo dolorido de tanta força que nós colocamos. Não é brincadeira. Não brinque de expulsar demônios por aí. Muita gente despreparada fica brincando de exorcista. Não brinque com isso. Aqui em Fortaleza é bem interessante. Existem alguns grupos que vão para os chamados montes, né? Os morros, os montes. E alguns vão com capas, tipo assim, capa do Batman atrás. Caça-demônio. Caça-demônio. É brincadeira, uma coisa dessas. E eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou de espinhadeira abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Ora, eles tiveram o que mereciam. Sabiam que poderiam ser expulsos para o próprio lago de fogo, se Jesus quisesse. Todavia, como não era hora para tal, eles, demônios, pediram a Jesus que lhes expelisse para aquela manada de porcos. Percebem a associação? Demônios com porcos. É por isso que os judeus odeiam porcos e não comem carne de porco. Essa é uma das razões. Você me compreende? Há uma associação demônio com porco, demônio com porco, porco com sujeira, porco com impureza. Percebe? E aí, o que aconteceu, pastor? O texto é claro. Todos foram precipitados, esquiadeira abaixo, para dentro do mar e nas águas pereceram. Mas sabe de uma coisa? Aqueles dois endemoniados foram curados. É isso que importa. Uma alma vale mais que 1000 porcos, que 1 milhão de porcos, que 10 milhões de porcos, que 100 milhões de porcos. É isso que importa. Eles foram salvos. Eles foram libertos. E há muita gente precisando também dessa libertação. Agora, estou quase finalizando. A partir do verso 33, eu fico lendo e me custa compreender como uma população inteira foi tão estúpida. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Eu imagino o alvoroço deles contando em detalhes a presença de Jesus, chegando à região onde estavam e com seus discípulos, o sair dos dois endemoniados dos sepulcros, coisa que não faziam nunca, jamais, porque eles impediam que gente passasse por aquele caminho, o confronto entre os demônios e Jesus, e o Senhor expelindo-os e os mandando para o precipício dentro de porcos. Essa coisa toda deve ter tomado conta de toda a cidade. Cidade pequena. Os boatos correm depressa.
A reação da cidade é uma coisa realmente fantástica. Então a cidade toda, está assim no teu texto? A cidade toda, toda a cidade, saiu para encontrar-se com Jesus. Oh, meu Senhor, se eles tivessem saído para ouvir a mensagem e agradecer a Deus pela libertação daqueles dois homens, louvado seja o seu nome. Mas não foi assim. Eles não foram encontrar-se com Jesus para serem também libertos. Não. Eles foram para pedir, rogar, suplicar que Jesus se retirasse da região de Gerasa ou Gadara. A pergunta que não quer calar é a seguinte: pastor, por quê? Por quê? Há várias implicações, há várias respostas. Uma delas, a mais ouvida, a mais comentada, a mais possível, é que, ora, se um homem, Jesus, teve poder para expelir demônios e os mandar para os porcos e matar milhares e milhares de porcos, talvez a única fonte de renda daquela gente, o que ele não poderia fazer com os outros animais? O que ele poderia fazer com qualquer tipo de lavoura? Ora, este homem é perigosíssimo, é de alta periculosidade. Este homem não pode ficar aqui entre nós. É melhor a gente mandar uma comitiva, representantes da cidade, autoridades e autoridades, rogarem a ele. Agora, vão com calma, hein? Vão humildes. Vão rogar. Não é determinar, não é ameaçar a polícia, não é ameaçar com a guarda pretoriana, não é ameaçar com a guarda do templo. Não! Porque havia guarda do templo, isso é outra história. Não é ameaçar. Não é. É rogar. Isso é muito curioso. Muito curioso. E aquela cidade toda foi impedida de ter salvação em razão dos porqueiros. Em razão do desejo puro e simples do dinheiro, do pecuniário, valor pecuniário, material. Aquela cidade toda foi impedida de receber a graça de Deus, a salvação, a presença santificadora de Jesus Cristo em suas vidas, porque se impressionaram com os porcos lançados no despenhadeiro, porque valorizaram mais os porcos e os porqueiros do que a palavra de Deus. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Aliás, fazemos no duplo sentido. Valorizamos demais a pessoa, o pregador, né? Tem alguns que têm até fã-clube. É incrível. Estamos realmente nos últimos tempos. Fã-clube de pregador. Fã-clube de cantor. Ora, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! O Senhor tem misericórdia. Onde eu quero chegar? Já vou finalizar. Na hora que valoriza mais, na hora que se valoriza mais a pessoa do que o conteúdo que ela traz, na hora que se valoriza mais o material em detrimento do espiritual, na hora que você perde as referências éticas e morais, na hora que tudo isso realmente se acaba para você, você já está morto. Você já está morto. Você é um cadáver ambulante, é um zumbi ambulante. Apenas não fui ainda sepultado. Só isso. Então que o nosso bom Senhor nos ajude, nos esclareça mais e mais pela sua palavra, pela revelação da palavra, em orações, em revelações, em visões, em profecias legítimas, que é tempo de nós nos voltarmos para Ele, com os nossos defeitos e qualidades, capacidades e incapacidades. E que Ele reine sobre nós. E que Ele tenha domínio sobre tudo e sobre todos. E que nós, humildemente, nos acheguemos a Ele e entreguemo-lo
as nossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém. Obrigado a vocês pela participação, pela comunhão. Estamos aqui finalizando hoje o nosso vídeo número 94, Mateus 8, 18 a 34, vídeo 94, parte B. Obrigado pela atenção, pela audiência. Rogo a você, suplico e imploro que você se inscreva em nosso canal no YouTube, PC Seu Pai, e que você divulgue. Nós na internet somos todos missionários. A internet veio para democratizar a palavra. Nós somos produtores de conteúdo e, ao mesmo tempo, receptores de conteúdo. Nós é que devemos escolher o que ver e o que fazer. Você me compreende? Em suas mãos está um grande poder, o poder da mídia, da internet. Já de algum tempo atrás, a mídia impressa e televisiva perderam a hegemonia, a capacidade de mandar em você. Não. Eles estão atrasadíssimos. Hoje em dia, os jornais impressos são pautados, se baseiam na mídia que está online o tempo todo. Você me compreende, sim ou não? Então você é um evangelista, você é um missionário. Você tem a capacidade de mudar, de modificar as coisas, de produzir conteúdos de qualidade, de dizer que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai e levar esta mensagem de salvação a todos os seus amigos, parentes e familiares. Agora é contigo, campeão. Agora é contigo, campeão. A paz do Senhor e até a próxima sexta-feira. Se Deus quiser, porque Ele há de querer. Obrigado, Aida Rocha, obrigado, Robson Souza, obrigado, Elizabeth Pinto Martins, obrigado, tanta gente boa e amiga, nosso cooperador Joel e tantos quantos venham a ouvir este nosso vídeo. Obrigado, a paz do Senhor e até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.